Será que os jogos estão ficando cada vez mais chatos mesmo? Eu acompanho muito conteúdo de videogame, além de jogar muito, é claro, e praticamente todos os dias eu me deparo com vídeos, comentários, análises, opiniões sobre fatos de que os jogos estão ficando cada vez mais chatos, ou aquela velha frase, não tem nada de bom para jogar atualmente. Mas será que os jogos estão ficando mesmo chatos? Ou o problema são as pessoas? E quero que fique bem claro que eu me incluo nisso, porque eu também, em alguns momentos dos últimos anos, acabei me afastando um pouco dos jogos, com essa mesma narrativa de que os jogos estão ficando cada vez mais chatos. Porém, eu percebi uma coisa, e comecei a me lembrar lá dos anos 2010 até 2016, que foi quando eu comecei a ter essas primeiras impressões, e tentei puxar na memória o que me fazia querer jogar videogame naquela época, ou mesmo finalizar um game que eu havia começado. Nessas reflexões, eu cheguei a uma conclusão. O que me atraía nos jogos nesses anos eram as mesmas coisas que os jogos oferecem hoje, ou pelo menos grande parte deles. Eu sei que existem algumas exceções, jogos ruins, que chegam quebrados, incompletos, etc. Mas isso também acontecia lá atrás, com menos frequência, mas acontecia. Mas então, se os jogos de hoje são capazes de oferecer as mesmas experiências dos jogos do passado, ou até melhores, devido ao fator da evolução tecnológica, por que parece que os jogos de hoje não têm mais graça? Aí eu fui um pouco mais a fundo nas minhas reflexões e percebi que na verdade não acontece apenas com os jogos, mas também com os filmes, séries, programas de TV, e eu facilmente me pego repetindo a mesma frase: ah, isso não tem mais graça como era antes era mais legal. Eu lembro que nesses anos eu e minha esposa, na época minha namorada, tirávamos um final de semana para assistir filmes, depois a gente ficava comentando sobre aquilo, querendo ver uma sequência, criando teorias. Com a série era a mesma coisa, a gente assistia a série e devorava 8, 10 episódios de 1 hora em um único dia. A gente sentava na frente do PC para ouvir música, assistir clipes e hoje parece que isso é impensável. Ou eu durmo, ou eu chego no final e já estou impaciente. Quando eu estou sozinho, eu chego até a pausar o filme para umas vezes dar uma checada no celular. E esse é o ponto que eu queria chegar, o celular. O maravilhoso e ao mesmo tempo maldito celular. O excesso de estímulos instantâneos, fáceis, rápidos e múltiplos que a gente recebe, principalmente pelas redes sociais, seja TikTok, Instagram, ou até mesmo ficando horas vendo tretas sem sentido nenhum no Twitter. Me recuso a chamar de X, isso mesmo. A gente tem a impressão que é muito mais vantajoso assistir 200 vídeos de 30 segundos, sem nenhum sentido ou conexão, do que parar por 1 ou 2 horas para ver um filme ou fazer o que eu mais amo, que é jogar videogame. Nas últimas semanas eu comecei a fazer um teste, comecei a usar uma estratégia. Quando eu quero jogar, eu simplesmente desligo o celular. O mundo não vai acabar em algumas horas de jogatina, nada tão importante vai acontecer nesse momento e o mundo pode esperar um pouco. Eu tinha o hábito de jogar com o celular na minha frente e a cada tela de loading eu pegava e abria o Instagram. Nisso o jogo reiniciava e eu ficava mais 3, 4, 5 minutos para retomar a jogatina. Cada notificação que eu recebia eu pausava o jogo e ia olhar para responder. E eu percebi que na verdade o jogo não estava chato, era eu que não estava dando a devida atenção para a história, explorando com calma, não estava apreciando a jogabilidade, os cenários, os diálogos com NPCs, etc. Foi então que nessa minha experiência eu resolvi desligar o celular quando eu fosse jogar e mergulhar 100% na jogatina. E rapidamente eu percebi que as coisas começaram a ser como eram lá em 2010, 2012, 2015. Atualmente eu estou jogando o Zelda Breath of the Wild e parece que dessa forma eu recuperei minha vontade de jogar. Eu me aprofundei na história, eu acordo já pensando em jogar, coisa que não acontecia há muito tempo. Eu já fico pensando em ir para tal lugar dentro do jogo, fazer alguma coisa específica, e eu tenho certeza que eu só consigo esse grau de imersão, porque quando eu ligo o videogame e começo a jogar, eu me desligo de todas as distrações. Então, meus amigos, eu faço novamente a pergunta: será que os jogos estão mesmo ficando chatos? Ou será que nós que mudamos a forma com que jogamos e estamos jogando, entre aspas, errado? Façam esse simples teste, façam uma reflexão e depois venham contar aqui nos comentários. Aos que chegaram até aqui, meu muito obrigado, aproveite, se inscreva e dá aquele likezinho para fortalecer.